Lembro-me quando era adolescente que a disciplina que mais me irritava era o francês. Não porque eu tivesse algum tipo de dificuldade na aprendizagem ou tivesse más notas, mas porque eu considerava esta aprendizagem totalmente inútil. Lembro-me perfeitamente de uma altura, numa tarde, estava a conversar com a minha mãe e estava a apresentar todos os meus argumentos. Eu dizia que o inglês é que ia ser a língua do futuro, ou se calhar o espanhol, porque era falado por tantas pessoas, mas que o francês era uma língua obsoleta que ia acabar por cair em desuso e que eu nunca iria precisar do francês para nada. Ironicamente, alguns anos depois de eu ter dito esta frase, eu parti para a França para fazer a minha formação académica. Fiz os meus exames, os trabalhos e também as minhas teses em francês. O meu primeiro trabalho foi também em França e hoje em dia estou também num país francófono onde passo praticamente todos os dias a falar francês. Se já reparaste que às vezes o meu português tem uns pormenores um pouco estranhos, é derivado justamente a isso. E aquela língua, finalmente, que eu achava que era inútil, que eu não servia para nada, que era obsoleta, ela tornou-se uma das ferramentas mais importantes do meu dia-a-dia. É exatamente isto que eu gostaria de abordar contigo, esta temática, porque eu acredito que na espiritualidade também existem coisas que podemos considerar que estão obsoletas, que não servem para mais nada, mas efetivamente, se as colocarmos em prática, vamos compreender o quão importantes são para a nossa vida. E para nos ajudar na nossa reflexão, vamos utilizar um texto bíblico, como é hábito, e desta vez convido-vos a ler comigo em Lucas, capítulo 5 e no versículo 1. Diz-nos assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Temos que ver o contexto para conseguirmos perceber verdadeiramente o que é que esta frase quer dizer. Jesus tinha começado o seu ministério, tinha começado a fazer pregação pública, onde ele expunha as mensagens que ele tinha a dar à humanidade. E quando ele começava a pregar, muitas pessoas afluíam e rapidamente se formavam grandes multidões. E neste caso específico, eu acho que o que aconteceu com Jesus é exatamente aquilo que acontece connosco às vezes nos supermercados. Estamos numa fila e começamos a sentir-nos um bocado enclausurados entre a pessoa que está à frente e a pessoa que está atrás. Então, para ganharmos um pouco de espaço, damos um pequeno passinho para a frente. Mas a pessoa de trás interpreta como se a fila começasse a andar. Então, ao mesmo tempo quase que nós damos o passinho para a frente, essa pessoa também dá um passinho para a frente e nós ficamos ainda mais atracados com o que estávamos antes. Eu imagino que Jesus estava a pregar e as pessoas aproximavam-se dele para ouvir melhor. Ele dava um pequeno passinho atrás e eles aproximavam-se. Outro passinho atrás e eles aproximavam-se. Até que chegou o momento em que Jesus não podia dar mais nenhum passo atrás, porque atrás dele estava o lago de Genezaré. E vemos que rapidamente Jesus vai encontrar uma solução caricata e engraçada a esta situação. Se continuarmos a ler, vemos no versículo 2 e 3 o seguinte: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Ou seja, Jesus vê à sua volta que existem os pescadores e vai propor que um deles lhe empreste o barco para que ele possa se afastar da multidão e finalmente ter o seu espaço para poder continuar a sua pregação, a sua mensagem. Mas é algo de estranho neste texto, porque um dos pescadores é Simão Pedro, o famoso apóstolo Pedro. Mas ele não está com Jesus, não está na multidão, não está ao lado de Jesus, ele está no seu trabalho de pescador. Mas o mais estranho no meio disto tudo é que Simão Pedro já tinha sido chamado para ser discípulo de Jesus. Então, afinal de contas, o que é que ele está a fazer ali, a lavar as redes depois de um dia de trabalho? Eu acredito que nós, como seres humanos, temos uma tendência muito grande a lançarmos a fundo nas coisas quando elas são novidade, mas a pouco e pouco que o tempo vai passando, começamos a comprometer-nos mesmo até ao ponto, se calhar, de abandonarmos determinadas coisas. O fogo inicial de determinadas situações muitas vezes extingue-se com o tempo. E aquele fogo inicial que se calhar Simão Pedro sentiu quando viu pela primeira vez Jesus, desapareceu. Ele se calhar caiu em desânimo e decidiu voltar para a sua vida antiga. Decidiu, não, esta história de seguir Jesus não é para mim, é se calhar para outra pessoa. E se calhar tu já sentiste isso na tua vida. Sentiste que estavas-te a comprometer demasiado com Deus, mas não estavas de acordo com determinadas coisas que estavam a acontecer na tua vida e se calhar afastaste. Eu tenho que te dizer hoje
que se isso aconteceu na tua vida, não tens que te sentir mal. O grande apóstolo Pedro, que ainda hoje é louvado pelo seu ministério fantástico, ele mesmo, num determinado momento, voltou para trás e voltou para a sua vida antiga. Por isso, se estás a passar isso na tua vida, o meu conselho para ti é que tenhas força e que possas voltar os teus olhos para Jesus, porque foi isso que Pedro fez. Mas se continuarmos a ler, vamos ver que Jesus vai começar a virar todas as suas atenções para Simão Pedro. E se vemos no versículo 4, ele diz-nos o seguinte: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Uou, espera aí, Jesus. Há aqui qualquer coisa que tu não estás a perceber. Simão e os seus companheiros passaram toda a noite a tentar pescar. Não apanharam um só peixe. E depois de passarem tanto tempo sem fazer absolutamente nada, regressaram à praia, arrumaram as redes, lavaram todas as coisas que tinham que lavar e, no momento em que estavam a partir para casa para finalmente poder descansar desta noite em que nada conseguiram, tu pediste um barco emprestado. Então Simão Pedro foi obrigado a ficar ali até ao final da tua mensagem, do teu sermão, para poder finalmente arrumar o barco e ir para casa. E agora, finalmente que o homem está liberto, tu ainda vais lhe dizer para ir de novo até ao lago pescar? Jesus, tu não compreendes, tu não és pescador. Mas eu acho verdadeiramente curioso a resposta que Pedro vai dar a Jesus. Podemos lê-la no versículo 5, diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Esta bela frase, sob a tua palavra lançarei as redes. Tantas vezes nas igrejas utilizamos esta frase para demonstrar o quão profunda era a fé do apóstolo Pedro. Mas eu acredito que podemos ver também outra coisa nesta mesma frase. Não a fé do apóstolo Pedro, mas a incredulidade do apóstolo Pedro. A responsabilização que ele deseja colocar sobre Jesus, sobre tudo aquilo que vai se passar a seguir. Olha, Jesus, eu nunca pesquei durante o dia. Eu não faço ideia onde é que foste buscar essa ideia. Isso para mim vai contra tudo aquilo que eu acredito. É irracional, é ilógico. Mas, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Bom, não sabemos exatamente qual dos dois sentimentos Pedro tinha no seu coração, mas sabemos que naquele dia ele foi confrontado com duas possibilidades. Uma que era lançar-se em algo totalmente louco, algo que desafiava totalmente a lógica e o raciocínio daquele pescador do primeiro século. Outra coisa era ignorar o conselho daquele carpinteiro e ir em direção à sua casa para descansar. Eu acredito que nós, na nossa vida, num dado momento, somos confrontados com as mesmas duas possibilidades. Uma é aceitarmos que existem coisas que são ilógicas, que desafiam o nosso raciocínio, mas que são reais e verdadeiras, ou dizemos que tudo isso é impossível, nada disso pode acontecer, isso não existe de maneira nenhuma e regressarmos à nossa casa e seguirmos a nossa vida. O cristianismo, por definição, é uma loucura. Como é que nós podemos acreditar que este livro é a palavra de Deus? Como é que podemos mesmo acreditar que esse Deus existe? Que Jesus era Filho de Deus? Que era necessário que Ele morresse numa cruz para nos salvar? O que é esta salvação? O que é o pecado? Tudo isto parece um conto de fadas, uma fábula, uma lenda. E muitas vezes, quando somos confrontados com estas ideias, como elas já estão tão fustigadas por determinados comentários da sociedade, é-nos mais fácil simplesmente regressarmos a casa. Consideramos que nada disso é real, que de qualquer forma nunca vai ser necessário. A mesma frase que eu pensava em relação ao francês. Mas a verdade é que se nós decidirmos de experimentar isso na nossa vida, podemos ser confrontados com coisas maravilhosas. E isso vai acontecer na vida do apóstolo Pedro. Se continuarmos a ler no versículo 6 até ao versículo 8, vamos ver qual é o resultado deste passo de fé que o apóstolo Pedro vai tomar em ir tentar pescar durante o dia. Do versículo 6 até ao versículo 8 lemos: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro tinha acabado de ver algo totalmente irracional, algo que desafiava mesmo a imaginação dele. Como é que era possível poder pescar durante o dia uma quantidade tão grande de peixes? E eu acredito que no momento em que ele viu aquelas redes e que teve mesmo que pedir aos seus companheiros para os ajudar a carregar, que ele ficou completamente arrepiado.
Ele não estava à espera. Ele não estava à espera de ver tal coisa. E quando ele se aproxima depois de Jesus, ele tem medo. Porque nós temos sempre tendência a desconfiar e a ter medo das coisas que não conseguimos explicar. Então ele vai se virar para Jesus e dizer: vai-te embora, sai daqui, eu sou demasiado pecador, eu sou tão humilde, eu sou apenas um pescador, eu sou iletrado, não compreendo todas as coisas e agora tu acabaste de fazer algo perante mim que eu não consigo compreender. Por isso vai-te embora, eu prefiro não te ver mais do que continuar a ser confrontado com coisas que eu não compreendo. Mas a verdade é que na nossa vida, e principalmente na vida espiritual, nós temos coisas que são irracionais, que são ilógicas, mas que não deixam de ser menos reais. Vemos que na vida de Pedro, quando ele foi confrontado com um determinado tipo de milagre, um determinado tipo de manifestação que ele não estava à espera, o seu primeiro impulso é de negar e de querer aí voltar para a sua casa. Se calhar na tua vida tu já colocaste Deus à prova e Deus manifestou-se de tal forma forte e incompreensível que tu preferiste rejeitar, comprometeste com algo que tu não consegues compreender. Mas isso é o segundo pormenor do cristianismo. O cristianismo é uma loucura e é algo inexplicável. Mas ao mesmo tempo que é uma loucura e algo inexplicável, é algo que nós temos a certeza de que funciona. Ao longo de tantos séculos, a Bíblia continua a ser o livro mais vendido da história da humanidade. Vidas continuam a ser transformadas por obra deste livro. E as histórias de Simão Pedro e de Jesus continuam a inspirar gerações e a mudar vidas. Mas se calhar tu podes dizer: não, mas será que esta história é verdadeiramente real? Bom, eu posso te dizer que nós temos mais evidências históricas da existência de Jesus e de Simão Pedro do que temos de Sócrates e Platão, por exemplo. Mas vamos continuar a ler o nosso texto para conseguirmos perceber o que é que vai acontecer a seguir. Pedro não quer que Jesus esteja próximo dele. Está a querer rejeitar continuar com Jesus. E Jesus vai lhe responder de uma forma tão interessante e tão atual para nós hoje. Jesus vai dizer, no final do versículo 10 e no versículo 11, o seguinte: disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vemos que Jesus primeiro diz: calma, não te preocupes, não fiques com medo só porque tu não compreendes aquilo que acabaste de ver. E já agora, deixa-me te dizer uma coisa: tu que até agora andaste a pescar peixe, agora tu vais pescar homens. O que é que Jesus estava a querer dizer com esta frase tão pomposa e bonita, mas complicada de compreender? Ele estava a dizer: Pedro, antes a tua atividade era alimentar as pessoas. Agora a tua atividade vai ser inspirar pessoas. E a tua vida vai ser uma inspiração para as próximas gerações que vão aparecer. E, se calhar daqui a muitos séculos, a tua história vai continuar a inspirar vidas. E acredito que também pode inspirar a tua vida e pode inspirar a minha vida. Cada dia somos confrontados com milagres de Deus, coisas que não podemos explicar, que desafiam tudo aquilo que é lógico, tudo aquilo que é racional, mas encontramos nesta história uma base de que isso é a maneira de Deus se conectar connosco, de Deus nos desafiar, de Deus nos fazer avançar conhecendo coisas mais novas. Tinha dito que Pedro é um personagem histórico. E, historicamente, sabemos que Pedro foi ao ponto de morrer pelas suas convicções. Diz-nos a história que ele morreu debaixo do império de Nero durante as perseguições que o mesmo fez aos cristãos. A sua morte, tradicionalmente, dizemos que foi numa cruz virada ao contrário. Agora eu faço-te uma pergunta. Se efetivamente nada tivesse acontecido neste dia, se efetivamente isto foi a impressão, se foi o acaso, se foi algo que poderia ter acontecido de qualquer forma e que Jesus não teve nenhum tipo de influência, como é que Pedro tinha ido ao ponto de morrer por aquilo que ele viu neste dia? Essa é a loucura do cristianismo. Algo que não é inexplicável, algo que se calhar até não é racional, mas que pode mudar totalmente a nossa perspectiva de vida e mesmo a maneira com que vemos as coisas. Se calhar na tua vida tu consideraste sempre que tudo que é religião, tudo que é espiritualidade, tudo que é cristianismo é loucura, é inútil. Se calhar da mesma forma que eu considerava o francês. Mas a verdade é que eu comecei a utilizar o francês no meu dia-a-dia e hoje é uma língua que eu adoro. Mesmo tenho que ter cuidado quando falo o meu português para que ela não saia misturada. E a verdade é que, efetivamente, se tu fizeres este passo de fé, se tu colocares Deus à prova e dizeres: olha, eu não compreendo muita coisa, há muita coisa que no cristianismo não me parece nada lógica, nada racional, mas mesmo assim
eu vou avançar nestas águas da vida e vou ver aquilo que Jesus pode fazer por mim. E eu digo-te, de experiência própria, que eu não tenho dúvidas que Deus vai se revelar a ti. Não perdes nada. O que é que tu perdes em dizeres sozinho, no teu quarto, ou se calhar onde estás a ver este vídeo, ok, Deus, se efetivamente tu estás aí, se efetivamente as histórias que estão na Bíblia são mais do que fábulas, então revela-te a mim, mostra-me. Não necessariamente algo que eu possa compreender, que eu possa dizer, ok, é isto por A mais B, que eu possa explicar de forma racional ou lógica, mas faz-me sentir no coração alguma coisa que eu nunca senti. E eu tenho a certeza que Deus vai se revelar a ti dessa forma.